Queridos irmãos e amigos, nossa palavra de saudação, em primeiro lugar, um dia de Páscoa muito feliz e abençoada para vós, para vossos familiares. Estamos a notar, e os irmãos notam também, olhando para trás, que estamos a celebrar um dia de Páscoa diferente de todos os outros anos, nestes mais de 100 anos de história da Igreja Batista de Leiria. Nós estamos em nossas casas. Só nós nos encontramos aqui no templo, na casa de oração, para falarmos da Páscoa, de Jesus e deixarmos uma palavra de encorajamento a todos. Deus vai continuar a abençoar-nos. Vamos recordar nesta Páscoa o que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Israel, de pé, celebrava e passava aquela que seria a última noite no Egito. Nós também estamos de passagem e de saída para a nossa eterna morada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo assim se entregou.
Saúde-vos, graça e paz. A Igreja Batista de Leiria, ao longo dos seus mais de 100 anos de existência na cidade de Leiria, tem uma história de generosidade, de cuidado e atenção para com os carenciados. Para prover a sua subsistência e continuarmos a desenvolver a obra de Deus, precisamos da tua ajuda. Se estás conectado connosco, mas não fazes parte da Igreja Batista, não deves trazer nada. Estás aqui para receber, gratuitamente, esperança e vida eterna através da Palavra de Deus. Se fazes parte da IBL e queres adorar a Deus partilhando livremente e com alegria as tuas ofertas, poderás fazê-lo por transferência bancária para crédito de conta da Igreja, cujo NIB disponibilizamos. Tudo o que temos provém de Deus e esta é uma forma de adoração e de gratidão. A Igreja está comprometida em usar os recursos que lhe são confiados de forma equilibrada, justa e transparente na obra de Deus, prestando contas dessa gestão periodicamente aos seus irmãos em Cristo. Gratos pela tua generosidade. Um dia o céu estava cheio de glória, mas o pecado dominava aqui. Jesus nasceu de uma virgem humilde, viveu entre os homens, exemplo para mim. Um dia foi levado ao Calvário, um dia foi pregado na cruz, sofreu angústia, desprezo e morte, levou os meus pecados, o meu Redentor. Mãos que curavam, pregadas
será. Vamos ler 2 textos sugestivos para nossa meditação neste culto de Páscoa. A primeira diz respeito à crucificação de Jesus e logo de seguida à ressurreição de Jesus. Escolhemos o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, para fazermos a nossa leitura a partir do versículo 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 26. Quando o iam levando, constrangeram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, crucificados, o insultavam, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora 6 e houve trevas em toda a terra até à hora 9, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. No capítulo seguinte, no capítulo 24, versículo 1, vemos o relato acerca da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, portanto domingo, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra revolvida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão aterrorizadas que se curvavam com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de que vos disse, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressurja. Então não se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram
Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ele estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como que um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu os lenços de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O que poderemos nós ver e meditar nesta caminhada, poderemos dizer uma longa caminhada de Jesus, do pátio de Caifás, até este domingo de manhã, junto do sepulcro. Muita coisa aconteceu. Encontramos vários intervenientes neste acontecimento. E nós poderíamos, de certa forma, fazer um esforço para estarmos entre a multidão e podemos, de alguma forma, pensarmos qual seria a nossa reação perante este acontecimento. Poderíamos ser um dos 12, dos discípulos de Jesus. Podíamos ser simplesmente alguém que estava entre a multidão. Podíamos pertencer ao grupo das autoridades hebraicas. Qual seria a nossa reação? Também não sabemos qual será a nossa reação ao celebrarmos esta Páscoa no ano 2020. Como está o nosso coração, preparado ou não preparado, para ouvirmos uma mensagem de tamanha grandeza e com tamanhos desafios. Mensagens que alteraram o comportamento e a vida de milhões de pessoas. E palavras que podem alterar o curso da nossa própria vida. Se pela fé formos capazes de olhar, ver, contemplar e aceitar que tudo aquilo que aconteceu, a morte de Cristo na cruz do Calvário, nos diz respeito também a nós no século XXI. Cristo morreu pelos meus e pelos teus pecados. Disse o apóstolo Paulo quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E depois foi visto pelos apóstolos, pelos 11. E de uma só vez foi visto por mais de 500 irmãos. E ficou o testemunho para nós. Em primeiro lugar, queremos dizer-vos que Cristo foi crucificado de uma maneira possivelmente nos deixa envergonhados a nós, hoje, no século XX. Pela maneira como ele foi tratado como um criminoso, pela forma como a falta de respeito e, acima de tudo, porque a multidão se esqueceu rapidamente daquilo que Jesus tinha feito durante o percurso do seu ministério durante cerca de 3 anos. Ele multiplicou o pão e o peixe aos olhos de milhares de pessoas. Ele ressuscitou Lázaro. E todos ficaram impressionados com o milagre. Jesus fez discursos na presença de milhares de pessoas. O comportamento da multidão naquele acontecimento pode nos deixar para nós, no século XX, muitas lições também. Aquela multidão, e entre a multidão estaria com certeza muita gente que tinha acompanhado Jesus durante alguns momentos do seu ministério. Quando Jesus multiplicou o pão e os peixes, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus curou, limpando os leprosos, dando vista aos cegos, muita coisa aconteceu durante o ministério de Jesus. Nós hoje, afastados 2000 anos, temos alguns problemas também. E na celebração desta Páscoa,
Seria necessário que nós nos questionássemos a nós próprios, parássemos durante algum tempo e qual é a nossa reação perante coisas tão grandes que Jesus tem feito na nossa vida. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Alguns de indiferença, alguns de abandono, alguns de negação e alguns ajoelhados, adorando a Deus. O povo olhava para Jesus e para tudo o que estava a acontecer e era um espetáculo. Estavam junto de Jesus, mas não passava de um espetáculo. As autoridades zombavam de Jesus, tinham alcançado vitória e o Nazareno tinha sido derrotado. Finalmente, os soldados escarneciam. São os homens de coração duro e insensível. O ladrão insultava Jesus, um caráter deformado. O segundo ladrão revelava arrependimento, clama por misericórdia, precisa de esperança no coração, porque o momento era aflitivo. O centurião fica aliviado e, perante tudo o que aconteceu, ele dá glória a Deus. Todos quantos estamos aqui, todos os que estão em casa, surge para nós também a pergunta: como é que nós estamos envolvidos na celebração desta Páscoa que tem a ver connosco? Poderemos encontrar do lado de lá também aqueles para quem a fé não passa de um espetáculo. Ou vivem com indiferença a sua fé. Encontramos um mundo insensível, como os soldados. Ou encontramos aqueles que pensam que alcançaram vitória sobre Cristo, sobre o Nazareno, como que se isso alguma vez fosse possível. Porque Cristo veio para vencer e vencerá. E Paulo recorda-nos com propriedade as palavras que encontramos em Filipenses, que perante Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. É importante refletirmos um pouco sobre algumas lições que Jesus nos deixa aqui. Judas vende-o, trocando Jesus por 30 moedas. A multidão clama por um homicida, rejeitando o Senhor da vida, o Príncipe da Paz. Com Jesus aprendemos que mesmo perante a rejeição, Ele não desistiu e não deixou de amar todos quantos estavam envolvidos junto da cruz. E Jesus está-nos a ensinar a nós também como agir perante a rejeição. O que fazer perante a rejeição. A história ensina-nos que é mais fácil, então, muitas vezes, fazer escolhas que deixem de nos perturbar. Era muito mais fácil rejeitar Jesus naquele momento. Para as autoridades religiosas, por exemplo, para as autoridades políticas, era descartar-se do que enfrentar a realidade. E nós vivemos num mundo para o qual é mais fácil descartar-se da mensagem do Evangelho do que deixar-se confrontar. Mas o mais triste é a atitude daqueles que creem, dos seus próprios discípulos. Todos fugiram, todos o abandonaram. O que nós encontramos também aqui, e é um outro elemento que nós gostaríamos de meditar, antes de chegarmos ao último, que é sobre a ressurreição, é a mansidão de Jesus.
o comportamento de Jesus. No auge da dor, do sofrimento e da rejeição, Jesus revela autocontrole absoluto e um espírito de mansidão. Este é o convite que ele também nos faz a nós, para que possamos compreender. Aquilo que nos chama é exatamente este tipo de pessoa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão. As suas conquistas não eram conseguidas por meio de violência ou de chantagem. Ele convida as pessoas. Hoje é a mesma coisa no século XX, XXI. Não há chantagem nenhuma da parte de Jesus. Nós voluntariamente vamos ou voluntariamente nos retiramos. Voluntariamente tomamos a atitude de Pedro, não o conheço. E muitos cristãos, a vida de muitos que estão do lado lá, ainda que tenham tido um contacto com Jesus, tenham visto milagres, eles simplesmente dizem, não o conheço. Podem tomar a atitude de Judas, ou podem tomar a atitude das autoridades religiosas. Não tinham como confrontá-lo. Então nós, quando não temos como confrontar, rejeitamos. Não podemos seguir Jesus à distância. Se nós, nesta Páscoa, nesta celebração, quisermos estar com Jesus, temos de estar ao lado dele. Não há, de maneira nenhuma, seguidores por correspondência. E Jesus exige de nós, e acima de tudo, paremos um pouco, meditemos um pouco. Porque o mundo hoje nos apela à meditação. Para e pensa, age depois. O que está a acontecer no mundo pode ser um sinal de Deus. Deus permite que alguma coisa aconteça que nós possamos parar durante algum tempo. E agora estou a falar para os cristãos, para os discípulos de Jesus, para os nascidos de novo, para aqueles que se dizem identificar com a fé. Parem. Pensem. Meditem. Como tem sido a vossa vida até aqui? Como está a ser a vossa vida? Numa lassidão espiritual, numa mordidão, morna, vidas mornas, que não são agradáveis nem para um lado nem para o outro. Então a Páscoa é esta reflexão neste tempo. Todos os seus conhecidos e as mulheres que se juntaram e que o haviam seguido desde a Galileia estavam longe vendo estas coisas. Nós não podemos estar longe. Nós fomos chamados para estar perto. E o que nós temos que fazer não é como Pilatos, que vivia para aplausos. A vida cristã não é uma vida de aplausos, é uma vida de entrega e de sacrifício. Então Pilatos, vendo a multidão e vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa. E não haja dúvida que Pilatos representa aqui aquilo que tem sido o descartar da nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. E é impossível que a vida tenha de continuar desta forma. Então precisamos de parar um pouco. A história da Igreja tem sido uma história de lava-mãos e de lava-pés. Lavar pés para impressionar e lavar mãos para descartar a responsabilidade. Nesta caminhada do Calvário até ao túmulo, aprendemos que o pior grupo não é o grupo dos tímidos, como os discípulos amedrontados, como Pedro, que apesar de toda a sua coragem, fraquejou num determinado momento, ou dos omissos, como alguns admiradores. Não. Mas encontramos aqui, entre esta multidão, pessoas extremamente perigosas. São os especialistas da fé. É uma liderança frouxa.
É os que defendem aquilo que pensam ser os seus direitos. É os que se fecham à mensagem de Deus. São os insensíveis ao Evangelho. São os insensíveis à paixão de Cristo. São os insensíveis ao mundo onde nós vivemos, ao qual somos enviados como discípulos de Jesus. E se não tiveres coragem de viver o Evangelho tal como Cristo é, se não tens a coragem de ser um seguidor, dando a cara por Ele, podes-te retirar. Porque não fazes parte do grupo. No auge do desespero, e terminamos aqui, no auge do desespero, Cristo morreu, foi sepultado, no final do dia de sexta-feira, e para toda aquela gente estava tudo perdido, não havia esperança. Mas no auge do desespero, aparece a esperança. E a esperança é esta mensagem que nós encontramos logo a seguir no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a ressurreição de Jesus. A grande verdade. Cristo não está aqui, porque buscais o vivente entre os mortos. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E como dizia o apóstolo Paulo, este que passou pelo teste da morte tornou-se a primícia daqueles que dormem, o emblema de uma realidade pela qual todos nós havíamos de passar e haveremos de participar também na ressurreição do último dia. Nesta caminhada do Calvário até ao túmulo, nós somos convocados a parar um pouco e a refletir em torno de nós próprios. A luz do mundo não foi extinta. Ela brilha hoje mais forte do que nunca. Jesus é a luz do mundo. E chamou-nos a nós também para sermos luz. Luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ressurgiu transformou-se na luz que conduz as nossas próprias vidas. Do túmulo saiu o plano mais ambicioso para a humanidade e o plano mais ambicioso para nós, individualmente. Transformar o mortal em imortal, o corruptível em incorruptível, o mau em bom. E é o desafio que nós encontramos. Deixar o velho Egito, que simboliza a escravatura, a força do pecado sobre nós, para vivermos uma vida de caminhada rumo à terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, neste caso a Canaã celestial. Transformar a essência da alma humana. Renovar tudo o que compõe a nossa própria vida. Porque aguardamos um novo céu, uma nova terra e aguardamos o momento em que Deus nos dê a graça de possuirmos um corpo preparado para nele brilhar eternamente a glória do Senhor. O que nós aprendemos com Jesus neste auge do desespero, que se transforma também no despertar da esperança, é que o amor nunca desiste. E o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nunca desiste. E ainda hoje, no século XXI, na cidade de Leiria, em vossas casas, o amor continua a perseguir-vos e a procurar-vos, a motivar-vos e a incentivar-vos para a esperança. Há esperança para o mundo. Há. A esperança é Jesus. Há esperança para a tua vida? Há. E a esperança é única e exclusivamente Jesus Cristo. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Cristo foi à nossa frente, como ele disse em João, capítulo 14, preparar-nos lugar, e nós iremos também encontrar-nos com ele. Esta é a grande mensagem da Páscoa. A vitória da vida sobre a morte. E nós, os que queremos, passamos da morte para a vida, vivamos neste mundo com esperança. Que Deus abençoe cada um de vós, abençoe as vossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país. Amém.
Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Muitos virão te louvar, teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos terminar com uma palavra de oração, de gratidão, de louvor ao Senhor, com o eterno aleluia. Cristo ressuscitou. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia. Obrigado pela bênção de vivermos esta mensagem gloriosa de que Cristo ressuscitou, venceu a morte. Obrigado, Senhor, por também fazermos parte deste povo de milhões e milhões de crentes em Jesus Cristo, rendido a teus pés, homens e mulheres comprados de entre o mundo, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a nação, de toda a língua, comprados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, porque livremente pudemos celebrar este tempo. Obrigado também por todas as vidas que em suas casas puderam participar deste culto, por quem oramos, por quem pedimos, por quem intercedemos pela Tua graça, para que a Tua maravilhosa graça se revele em suas vidas e se revele para salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Desperta fé nos nossos corações. Encoraja-nos, Senhor, a viver esta paixão que encontramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoa a Tua Igreja, onde quer que ela se encontre, se principalmente com os atribulados, com os feridos de coração, com os angustiados, com os aprisionados, Senhor. Se também com os doentes. Liberta-os, ajuda-os e que a Tua vontade se expresse livremente em cada coração e em cada vida para a Tua glória, e em nome de Jesus nós oramos. Amém.